Abre comigo a palavra de Deus que está em Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes 11, versículo 4, que nos diz assim. Quem achou, diga bem forte assim: Jesus! Amém. Eclesiastes 11, versículo 4, diz: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor agora para ministrar o teu coração. Jesus querido, nós queremos clamar agora pelo mover do teu Espírito Santo neste lugar. O fogo do teu Espírito que consome a nossa vida, possa vir sobre este lugar e realmente consumir todo o mundanismo, todo o pecado da nossa vida e nos tornar puro, santo, nos tornar pessoas limpas na tua presença, filhos, Pai, aceitáveis diante do Senhor. E que essa palavra, Senhor, ela venha trazer os frutos na nossa vida. É o que nós te pedimos para a tua honra e glória, Jesus. Amém. Meus irmãos, é uma alegria todo dia que nós temos a oportunidade de compartilhar o amor de Deus. Isso para você também. É uma alegria para mim e para você podermos espalhar o amor de Deus. Você agora é o templo do Espírito Santo. Se você entregou a tua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus agora se move dentro de você e através de você. O Espírito Santo agora, ele começou a se mover através da sua vida. E através de você agora tem fluído uma vida abundante. Não é uma vida comum, é uma vida que vem do trono de Deus. Toda vez que você estiver sozinho, lembra disso. Toda vez que você estiver num momento de aflição, lembre disso. O Espírito Santo está com você, está fluindo através da sua vida, está te direcionando. Você não sabe o que fazer? Fecha os seus olhos, dobra o teu joelho e fala: Jesus, para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Nós estamos aqui, meus irmãos, e entre nós, diante da presença de Deus, não há diferença. Nós todos somos iguais. Você pode ser mais moreninho, o outro mais branquinho, um mais alto, um menor, mas diante do Senhor nós somos todos iguais. E Deus olha para nós, e Deus está buscando aqui hoje nesse lugar pessoas que sejam realmente apaixonadas por Ele. Porque quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente deseja sempre agradá-lo. Quando você é apaixonado pelo Senhor, você quer agradar o Senhor. Quando você é apaixonado por alguém, você quer agradar aquela pessoa. E assim, quando você é apaixonado por Jesus, você também quer agradar Ele. E é por isso que então você começa a fazer assim: Senhor, eu preciso mudar isso na minha vida, porque isso aqui não te agrada. Se não te agrada, então eu tenho que mudar. Eu tenho que alterar isso na minha vida. Quem escreveu Eclesiastes, meus irmãos, foi Salomão, o rei Salomão. O rei Salomão foi conhecido como o homem mais sábio da terra. Ele teve uma oportunidade de fazer um pedido para Deus, de pedir todas as riquezas do mundo. Mas diante desse pedido ele fez um só. Ele falou assim: Senhor, eu quero sabedoria. Sabedoria. Infelizmente Salomão, no final da sua vida, ele se afasta do Senhor. Aquilo ali subiu no coração dele, na mente dele, e ele acabou se afastando do Senhor. Mas ele deixou muitas coisas que nos ensinam. Uma das coisas é que você tem que tomar cuidado para não cair. Porque a Bíblia já diz para aquele que está de pé, cuidado para não cair. E outras coisas, ele deixou, por exemplo, o livro de Eclesiastes, que tem uma sabedoria tremenda. E eu não sei se você percebeu, esse texto que nós lemos aqui fala sobre plantio, fala sobre a gente semear, fala sobre a gente plantar.
né? Estamos aí em época de plantio, as plantinhas já estão grandes. Daqui a pouco vai chegar a época da colheita. E depois planta de novo para colher. E quando a Bíblia está falando de colheita, sobre plantar, sobre semear, e eu quero perguntar para você: você tem plantado? Você tem semeado? O que você tem plantado? O que você tem semeado? Aonde você tem plantado? Aonde você tem semeado? Quais são as sementes que você está plantando? Recentemente, né, na época aí do pinhão, eu plantei uma sementinha, um pinhãozinho. Eu queria ver nascer uma araucária. Meu sonho sempre foi plantar uma araucária. Eu já tentei, morreu umas 2 já. E eu peguei essa daí, nasceu, está grandinha assim já. Plantei araucária, vai nascer o quê? Araucária. A Bíblia já diz para nós que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, eu vou ler esse versículo para você. Diz assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus, o que uma pessoa plantar também colherá. E eu quero ensinar um princípio para você muito importante. A semeadura ela é livre, você planta o que você quiser. A semeadura ela é livre, você faz ela em liberdade. Você planta na sua vida o que você quiser, depende de você. Você tem liberdade para plantar o que você quiser, mas a sua colheita não é o que você quiser. A sua colheita ela é obrigatória, porque o que você plantou, você vai colher. No plantio, então, você tem a escolha, mas na colheita você não tem mais a escolha. Na colheita, você vai colher aquilo que você plantou. É uma lei espiritual. Aquilo que você planta é aquilo que você também vai colher. Então a gente precisa aprender a plantar, não é verdade? Precisamos aprender a plantar e aprender o que plantar. O que nós podemos plantar para ter uma boa colheita. O que você pode plantar? E hoje eu quero colocar nas tuas mãos 2 sementes que vão gerar frutos bons na sua vida. Fala para o teu irmão aí, preste atenção. Eu queria até ter trazido um saco de milho aí para dar para você levar embora, né? Uma sementinha simbolizando esse ato. Mas você guarda no seu coração que você hoje vai receber aqui 2 sementes. Você vai receber essas 2 sementes, e se você passar o ano inteiro plantando essas 2 sementes, toda a época da sua vida, né? Porque se você quer ter uma colheita só, você tem que plantar uma vez só. Agora, se você quer ter várias colheitas, você tem que plantar várias vezes em tempos diferentes. 2 sementes. Primeira semente que eu quero colocar na sua mão, abre a tua mão, aí vai uma semente, a semente da gratidão. Essa é a primeira semente que eu quero te dar, gratidão. A gratidão é a primeira semente, porque a gratidão, ela atrai as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. A gratidão, um coração grato, atrai as bênçãos de Deus para a nossa vida. Há muitas pessoas que não têm gratidão. Há muitas pessoas que são ingratas. Há pais, filhos, há pessoas que a gente ajuda que é ingrato. Há pessoas que você convive, familiar, que são ingratos. Às vezes você já foi ingrato diante de uma situação. Por exemplo, né, quando você pega lá o teu prato de comida para comer e de repente não era o que você queria comer, né, e era uma coisa que você não queria comer. E aí você, na ingratidão, você fala assim: que coisa ruim que eu vou comer. Ou reclama, murmura. Ou quando você pega o seu salário, não importa quanto é, e você amaldiçoa seu salário. Ou quando você, diante dos seus filhos, diante da tua família, você amaldiçoa, você não é grato. Você não é grato pelas mínimas coisas. Não é grato. A gratidão, ela atrai as bênçãos. E a ingratidão faz o quê? O que a ingratidão você acha que faz? Se a gratidão atrai, a ingratidão faz o quê? Afasta as bênçãos. Aí você começa a falar assim: mas por que eu não sou abençoado assim, ó? O fulano de tal é abençoado.
Mas o fulano de tal às vezes acorda de manhã, Senhor, obrigado por esse dia. Até pelas coisas ruins. A Bíblia diz para a gente em tudo dar graças. A Bíblia não está falando para a gente ficar feliz com tudo. Fique feliz com uma desgraça que aconteceu. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando assim, dê graças em tudo. Mesmo que seja diante da tristeza, tenha gratidão. A gente fala muito para os jovens isso, né? Porque parece que todo jovem passa por uma fase dessa. Que reclama por não ter um celular da moda, por não ter aquela roupa que todo mundo está usando, igual a capa do Batman, né? O uniforme do Seu Madruga. Todo mundo está igual e você tem que ter também, porque senão você não é igual. Ou porque você, aquilo que está passando na televisão, você não tem. Aquele brinquedo, ou aquela roupa, ou aquele carro. E aí você começa a ser ingrato. Ingrato por aquilo que Deus deu para você. Nós temos que ser gratos e satisfeitos. Contentamento. Aprender a ser grato. Porque quando a gente agradece pelo pouco, Senhor, obrigado. Eu vou dar um exemplo. Você tem água em abundância na sua casa. Por mais que a Sanepar às vezes está dando passando uma rasteira em nós, né? Às vezes no finalzinho do dia dá aquela acaba a água e você fala assim, que bênção que acabou a água, né? Assim eu não vou gastar. Não é que a água está cara, eu não vou gastar. Ou talvez muitos falam assim, meu Deus, né? Acabou a água em casa. Briga com todo mundo. Mas quantas pessoas que não tem um copo de água para tomar, você já pensou nisso? Limpo. Que não tem água encanada na sua casa. Então a gratidão, meu querido, uma pessoa grata começa a atrair, as bênçãos de Deus começam a vir. Você não precisa ficar correndo atrás das bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus vêm. Em João capítulo 6, olha a gratidão como ela é poderosa. João capítulo 6 é o texto que é a base da nossa marcha do amor, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus diz, dá a eles do que comer. E Jesus fala assim, nós vamos dar a eles do que comer. E os discípulos falam assim, mas como que nós vamos dar, Jesus? E começou a reclamação, né? E quanto está sendo difícil esse tempo aí do Atos em Ação, ficar sem reclamar, não é verdade? Você que está tentando ficar sem reclamar no Atos em Ação, quanto está difícil? E aí você começa a perceber o quanto você reclama, na verdade. O quanto a gente reclama por pouca coisa. E aí os discípulos começam a reclamar, não vai dar, Jesus, nós não temos dinheiro para alimentar esse povo, não vai ser suficiente, aonde nós vamos comprar esse pão? Chega uma criança, um jovem, diz a Bíblia que é um jovenzinho, chega com 5 pães e 2 peixinhos. Ingênuo, né? Se fosse hoje eu ia falar assim, ingenuidade, né? Que ingenuidade essa criança, bonitinho, bonitinho, né? Deu os 5 pãezinhos dele e 2 peixinhos. Jesus falou assim, distribui o pessoal aí, fica em grupos, tanto. Pegou aqueles 5 pães, 2 peixinhos, fez uma oração do fogo, não fez? Rodou para trás, rodou para frente, chupa bala house para cá, chupa bala house para lá, e fez um tardalhaço ali para ver se multiplicava aquele pão e aquele peixe. Foi assim que Jesus fez? O que Jesus fez? Qual foi a oração de Jesus que atraiu tanta bênção? Qual foi a oração que Jesus fez que atraiu tantas bênçãos para a vida dele e para toda aquela multidão que estava perto dele? Ele pegou o pão e o peixe, ele levou aos céus e falou assim, graças eu te dou, Senhor. Uma oração de gratidão. Obrigado, Senhor. Você está vendo como a gratidão multiplica? A gratidão atrai as bênçãos. A gratidão, ela multiplica as coisas. A gratidão multiplica aquilo que está nas tuas mãos. Multiplica o seu trabalho, o seu ganho, multiplica os teus amigos, multiplica as pessoas que estão na sua família, multiplica toda a alegria na sua casa. A gratidão faz isso. A gratidão tem esse poder. Jesus agradeceu. E hoje você tem um desafio de desenvolver essa gratidão na sua vida. Exercício, meu querido, você tem que desenvolver ela. Porque naturalmente a gente gosta de reclamar. A gente aprende a reclamar. Eu já falei para vocês que nós temos uma cultura de morte. Eu vou morrer de fome,
uma hora eu morro de calor, uma hora um carro me pega nessa estrada, uma hora essa criança vai morrer desse jeito. É ou não é? Cultura de morte. Isso é cultura de morte. Nós temos que desenvolver na nossa vida agora uma cultura de vida. Essa é a cultura do reino de Deus. Uma cultura de vida. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Abre a sua mão de novo. Eu vou colocar outra semente na sua mão. Segura a gratidão. E eu vou colocar uma outra semente. Espiritualmente Deus está te dando essa semente. É a semente da honra. Essa é uma segunda semente que Deus está colocando nas suas mãos. Se você quer ter uma grande colheita, se você quer começar a colher coisas boas, você tem que receber essa semente e começar a plantar ela. Não adianta a gente ter uma semente na mão também e segurar ela. O que você tem que fazer com a semente? Você tem que tirar ela da tua mão, tirar ela do seu poder, plantar ela e confiar que vai nascer. É ou não é? Fazer o que você tem que fazer, preparar a terra, mas confiar que vai nascer. Não é você que faz nascer a semente, você planta a semente. A honra atrai também o favor de Deus e a graça de Deus sobre a nossa vida. O seu trabalho, meu querido, o seu trabalho duro, aquilo que você faz para ter as coisas que você tem na sua vida, a sua profissão, aquilo que você se esforça para fazer é importante. Mas sem a graça de Deus não vai para frente. Você pode, por exemplo, se você planta, você pode trabalhar um dia inteiro plantando, trabalhando honestamente, justamente, e plantando. Mas se não vir a chuva para molhar a terra, de nada adianta. Pode até nascer alguma coisa, mas talvez não dê fruto. Ou se vir ali uma grande chuva, exagerado também, e arrancar toda a semente, também vai estragar teu plantio. Então nós dependemos de quem? Da graça de Deus. Agora, o que faz com que nós recebamos a graça de Deus? Honra. A honra faz. Olha só o que eu plantei, a força do meu braço, aqui, do meu trabalho. Isso não é honra para Deus. Todo mundo sabe que você se esforçou. Agora, a honra é quando você fala assim: Senhor, eu quero dar a honra para quem é devido. O Senhor é o dono disso tudo. Se o Senhor não quisesse que essa terra germinasse, não germinaria. Se o Senhor não quisesse que chovesse, também não choveria. O Senhor é o dono de tudo. Honrar, meu querido, é você distinguir alguém. Distinguir. Colocar num lugar de destaque. Deus tem que estar sempre num lugar de destaque na nossa vida. Fala comigo assim: Deus deve ocupar um lugar de destaque. E como você faz isso? Honrando a Deus. Honrar é uma porta. Quando você honra, é uma porta que você abre de acesso para a graça de Deus entrar na sua vida. Honrar a Deus honrando as pessoas, porque a quem nós devemos honra, nós temos que pagar a honra. A Bíblia diz: honrai pai e mãe. Então, a gente tem que pagar a honra para os nossos pais, para as nossas mães. Tem que honrar. A nossa autoridade, de alguma forma, nós temos que honrar. O seu líder que está cuidando de você, te pastoreando, teu líder de célula, teu pastor, tua pastora, você deve honrar. Os mais velhos, você deve honrar. Você tem que ter uma atitude de honra, porque a honra é uma semente que você está plantando, e você vai colher essa semente. Aquilo que você plantou, você vai colher. Então honrar é distinguir, respeitar, dar crédito, é amar. Honrar, você honra com o seu testemunho. Você honra a Deus no público e também no privado você honra a Deus. No público, quando você está diante das pessoas lá no teu trabalho, as pessoas vão falar alguma coisa e você se posiciona como um servo de Deus. Não importa se você foi envergonhado, mas Deus foi honrado. E no privado também, quando você está sozinho na sua casa, que talvez ninguém veria você pecando, você fala: Senhor, eu não vou pecar, porque eu quero honrar o Senhor. Ninguém está vendo, mas você está colocando Deus num lugar de honra. Na sua casa, coloque Deus num lugar de honra. Diante do seu tempo, coloque Deus no lugar de honra. Quando você vai na igreja, quando você está na célula, quando você tira o tempo para você estudar a palavra, para você orar, você está colocando Deus no lugar de honra. Porque você está falando: Senhor,
eu tenho coisas importantes para fazer, mas tem algo mais importante, a tua presença. Eu quero honrar o Senhor. Sabia que quando você está orando, você está honrando a Deus? Sabia disso? Quando você está lendo a Bíblia, você está honrando a Deus? Então você pensa assim, mas como que eu vou honrar a Deus, né? Eu quero te trazer coisas práticas. Você honra a Deus com o seu tempo. Você honra a Deus com a sua família. Você honra a Deus com o seu recurso. Quando você está ofertando, eu ensino isso para você. Você traz aqui essa oferta, é em honra a Deus. Quando você está arrecadando alimento para as famílias que você talvez nem conhece que vai receber, você está honrando a Deus. Quando você então está tendo atitude diante de pessoas, ajudando uma pessoa a se levantar, você está honrando a quem? A Deus. Então nós honramos com as nossas atitudes, nós honramos com nossos pensamentos, nós honramos com a pureza do nosso coração. Um dia, anota isso aí para você não esquecer. Um dia de favor de Deus vale mais do que uma vida inteira de esforço. Um dia que você honre a Deus e você receba o favor de Deus, vale mais do que a sua vida inteira de esforço. José se esforçou, foi lá para o Egito, viveu lá preso. Depois ele teve um tempo lá trabalhando de empregado na casa de Potifar, foi acusado indevidamente, foi parar na cadeia de novo, 15 anos passou na cadeia, 15 anos na cadeia, injustamente. E em um dia, ele tentou de várias maneiras, mas em um dia, o favor de Deus colocou ele num lugar de destaque. José se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito, na época que o Egito era uma potência. Pensa nisso. Um dia do favor de Deus valeu mais do que a vida dele inteira de esforço. Então, se você quer receber o favor de Deus sobre a sua vida, você quer ter atitudes que possam honrar a Deus, você ter atitudes que possam glorificar a Deus, colocar Ele num lugar de destaque. É por isso que nós não podemos se envergonhar de Deus, nem na nossa casa, nem no nosso trabalho, nem aonde nós estivermos. Nós precisamos ensinar essa cidade aqui a honrar a Deus. Nós precisamos ensinar o nosso país a honrar a Deus. Quando eu digo nós, somos nós os cristãos. Porque Deus está te dando essa semente da honra. E se você plantar ela, você vai colher. Quando você, como filho, por exemplo, chega diante do seu pai. Talvez o seu pai falhou muito com você. Mas você chega diante dele e você se humilha, pede perdão para ele, ou para a tua mãe que seja. Mas talvez ele que deveria pedir perdão para você. Não é verdade? Às vezes ele que falhou, e falhou bastante. Mas você tem uma atitude de honra. Eu vou plantar a honra. Meu querido, você vai colher. Você vai colher honra. Você vai colher muitos frutos. E sabe quanto você vai colher? 100 por 1. É uma semente que você vai plantar, mas você vai colher 100 vezes mais. Você planta uma sementinha de soja, dá não sei quantas sementes de soja a mais. Você planta uma de trigo, dá não sei quantas mais de trigo. Você planta uma de honra, você vai colher muito mais. E de gratidão também. Quero que você se coloque em pé. A Bíblia fala de uma mulher. Essa mulher, você já sabe que ela impactou a minha vida, porque eu já ministrei sobre ela aqui algumas vezes na igreja. Em João 12 fala sobre Maria Madalena. Ela honrou Jesus. Ela pegou um perfume que ela tinha de mais precioso. Ela não pensou quanto custava aquilo lá, ou se um dia ia fazer falta para ela, ou como que ia ser, se Jesus merecia ou não merecia. Não, ela falou, eu vou honrar o Senhor, porque Ele me trouxe a vida de volta. E ela foi e pegou todo aquele perfume, todo, uma gotinha talvez resolveria, mas ela jogou tudo em Jesus. E Jesus falou assim, ela está fazendo isso aí, para me honrar. Mesmo com a indignação de todo mundo. Gratidão, honra, são coisas que você tem que começar a aplicar na sua vida. Num tempo que o nosso país está de cabeça para baixo, não olha para essas coisas. Você não é desse mundo, não precisa olhar para essas coisas. Hoje em dia o jornalismo está igual filme de terror. Você liga lá para ouvir uma notícia, parece filme de terror. Se brincar muito, você nem dorme de noite pensando naquilo que falaram na televisão, no rádio.
Então aonde você tem que estar a tua esperança? É nessas notícias aqui, ó. Aqui estão as tuas notícias. E a notícia que diz aqui para você hoje, nessa noite: aquilo que você plantar, você vai colher.